Fala galera, aqui é o Dado. Ó, não é live não, é vídeo, tá? Hoje eu decidi gravar, porque quem tá acompanhando as lives aí, tá vendo que tá tendo um barulho aqui onde eu trabalho e tal, então tá evitando eu a criar os vídeos na velocidade que eu queria, né? Na intensidade que eu queria, mas hoje eu vou fazer mesmo assim. Esse vídeo é uma continuação daquele ali onde eu proponho o exercício de desenhar com o olho fechado, tá? Eu vou colocar 30 minutos só para ter um timer aqui e vou desenvolver uma outra ideia que vai um pouco de encontro com aquela, né? Mas é um pouco mais... Eu diria que essa é um pouco mais prática, assim, né? Porque a outra é mais experimental, essa é um pouco mais prática. Sabe quando você tem a necessidade de fazer poses? Você tem já o personagem, tem já o que você quer desenhar, mas você quer gerar poses, né? Ou você quer fazer uma prancha com várias poses, o mesmo personagem em várias poses. Eu descobri não sei se alguém já, né, colocou isso na internet, mas eu tenho uma técnica aqui que eu sempre uso que me ajuda. E hoje eu estava no carro esperando a minha esposa voltar e eu anotei de novo, fiz essa anotação de novo que eu já tinha publicado uma vez na rede, na época ali do Twitter e tal. Então você vai fazer o seguinte, né? Vamos imaginar que você já tem um personagem. Né? Você já tem a estrutura ali. Começa pela cabeça, né? Porque provavelmente você já tem um personagem, a cabeça é o que mais distingue ali o seu personagem, mas você não precisa desenhar a cabeça, né? Eu vou imaginar então, eu vou fazer um exemplo, né? Eu não vou desenhar nenhum personagem específico, mas vamos imaginar que aqui é o personagem que eu vou desenhar, que tem essa proporção meio chibi, meio cabeçudo e tal, mas você não precisa desenhar as features, né? O olho, o nariz, a boca, e nem tanto a perspectiva correta, sabe? Só talvez evita deixar, né, fazer tipo de frente, sabe? Ou totalmente de lado, etc. Então eu tô aqui mais ou menos imaginando como se eu estivesse olhando por cima, né? Se eu quiser eu posso fazer uma marcação aqui por cima, mas não precisa, só precisa do bloco da cabeça. Porque a cabeça, mesmo que o personagem tenha variações, né? A cabeça é uma forma ali que se você rodar ela é meio simétrica, né, em geral, né? Então, começa pela cabeça, né? E aí, o truque é o seguinte, você repete, né? Eu posso até usar aqui o próprio programa, só para encurtar o tempo, mas como você vai fazer no sketchbook, talvez você não vai ter essa função, mas você repete ali. Vamos fazer 3 poses, né? 3 sugestões de poses, tal. E aí você repete o mesmo bloco da suposta cabeça, tá? Eu vou colocar no layer novo e vou desenhar agora de vermelho, talvez, só para ficar visível. Aí qual que é o segundo passo? Você tem esse bloco da cabeça do seu personagem, sua figura ali, você vai fazer o que eu chamo de bounding box, ou collision box, né? Mas você vai fazer um shape que vai ter uma regra. E dentro desse shape você vai encontrar a pose, né? A regra é o seguinte, né? Se você pegar o corpo do ser humano, né? Se você pegar um corpo do ser humano, né? A cabeça, o tronco, 2 braços, na maioria dos casos, e 2 pernas, na maioria dos casos, né? Então esses aqui são os apêndices, as partes que saem para fora, né? A regra para fazer esse shape agora vai ser o seguinte, você não pode usar mais que 4, né? 4 shapes. 4 apêndices. A não ser que você queira fazer um monstro que tem um rabo, etc e tal, ou alguma outra coisa aí, né? Mas 4 apêndices no máximo é o que você vai precisar para fazer o seu shape. Eu vou mostrar, aí você vai entender melhor, né? Então assim, eu vou tentar fazer o mais randômico possível. Então aqui eu já puxei um apêndice, eu poderia puxar outro aqui, mas vamos fazer esse shape. Aí eu venho nessa outra forma, né, e vou fazer a mesma coisa. Eu estou um pouco consciente, né? Porque eu estou gravando o vídeo, mas o certo é você tentar não focar no que você vai fazer depois com shapes, mas só em fazer shapes diferentes, né? Polígonos diferentes. Pode ter quina, né? O importante é que você não faça algo tipo assim, sabe? Porque aí você pode ter dificuldade para depois imaginar o que seria essa quinta coisa. O shape ele pode ir para outra direção, né? Aqui eles estão saindo para baixo,
da suposta cabeça, mas nada impede que você brinque e faça uma coisa assim, tá? Então essa seria a segunda parte. Faz a cabeça, faz os shapes, com a única regra ali de ter, né, no mínimo um. Não precisa ter um mínimo, né? Você pode fazer... É que se você fazer uma coisa só assim, né, a figura vai ter que ser muito comprimida, não vai ter nenhuma parte da figura que salta para fora. Então eu diria que no mínimo 1 e no máximo 4. Num layer novo, agora sim eu vou desenhar com a cor azul, talvez. Aí você começa a encontrar a pose do seu personagem, né? Coisas que você pode ter na cabeça. Não necessariamente precisa seguir a risca, sabe? Ah, aqui vai ser o braço do personagem dessa grossura, ou nessa direção, né? A perna tem que acabar aqui, né? Se você viu a perna nessa posição. Não precisa ter essa rigidez. Usa esse bounding box ali como manja, coisinho de colisão no jogo de videogame, né? Nos sprites de jogo de luta, a caixa de colisão, onde define onde ele é acertado ou não, não é grudado no sprite, né? Às vezes é para dentro do sprite, às vezes é para fora, né? Em jogo roubado, né? A caixa de colisão, a cabeça do personagem aqui, às vezes a caixa de colisão é assim, né? Então não precisa seguir muito a risca, e se você tem uma milhagem mais de desenho, né? Tenta colocar um pouco de perspectiva, ver as coisas por baixo, por cima, etc e tal, né? Então vamos lá. Eu vou fugir do óbvio do que eu poderia desenhar aqui, nesse caso. Mas essa pose, eu acho que eu consigo brincar com essa perspectiva. Tá vendo? A perna ali, né? Eu acho que precisei mais de perna, então não importa, né? Não importa que não casa tão certinho, né? Aí já imaginei até uma situação aqui, pode ser um... Se eu tenho um personagem, né? As situações que você vai criar com o seu bonequinho aqui vai ser baseado no que seu personagem faz. Nesse caso aqui eu vou fazer coisa aleatória só para passar o ponto. Esse aqui é isso. Esse aqui tem esse shape meio estranho, né? Que eu falei que pode ter ponta, não é necessariamente você precisa terminar todos os shapes assim, mas... Vamos ver o que me vem, né? Eu vou quebrar a regra, né? Não vou fazer necessariamente esse apêndice aqui ser o final do braço. Eu vou usar essa curva que me deu aqui para fazer a outra mão. Pode ser um boxeador. A perspectiva tá a forma que eu desenhei a cabeça inicial ali tá me levando a fazer talvez a mesma perspectiva vista de cima, né? Não é importante, todos estão na mesma perspectiva, se você for ver. Não é importante, você vai ver no último passo agora. Mas o fato de eu ter desenhado a cabeça assim, os shapes estão me levando a desenhar desse jeito, né? Esse aqui... Isso está óbvio, né? Quando o shape, então, né, não tem uma extensão muito grande, como esse, né, não tem um apêndice muito grande, é comum a gente ver o escorço, né, o braço dobrado, uma coisa que... Esse aqui eu perdi o que eu estava fazendo. Vamos tentar outra coisa. Pena que eu desenhei no mesmo layer, né? Não tem problema, não. Esse tá difícil. Esse aqui tá um pouquinho mais difícil porque... Porque o shape tá para trás e... calhou de ser uma configuração ali que eu não... Calma lá, esse aqui tá difícil. Esse tá bem difícil. Claro, né? Eu podia ter pré-programado algumas opções fáceis, não, mas eu fui lá
no randômico e aí cair do cavalo. Mas isso que vai acontecer, né? Se você for fazer no seu sketchbook aí, você vai ver que vai ter shape que você não vai conseguir fazer e você vai desistir e tá valendo. Mas sei lá, só pra, né? Desculpem o barulho, né? Me perdoem. Espero que vocês não estejam ouvindo tanto como eu, mas tá acabando a construção. É uma construção que já se estende um ano e pouco, onde eu tenho estúdio aqui, mas está acabando. Espero que no ano que vem as coisas melhorem um pouco, mas foi o ano inteiro assim, esse barulho. Né? Então tá aí, né? 4 poses. Mande quando você vê aquelas páginas que tem o mesmo personagem em várias poses. Acho que é assim um bom jeito de fazer, né? E se você tem o seu personagem, fica mais fácil de imaginar. Para terminar, né? Antes de terminar o esboço, eu recomendo você fazer o seguinte. Agora eu vou desenhar de cor verde, talvez, né? Lembra que a gente começou desenhando todas as cabeças, né, do mesmo jeito? Né? Todas as cabeças são iguais aqui, que essa, né, visão meio de cima. Nessa última etapa, você pode mudar um pouco, né? Não necessariamente você precisa seguir. Essa aqui até funciona bem, a cabeça vindo aqui, né? Mas como você já tem o bloco da cabeça, né? Lembra que eu falei que o lance da cabeça é um pouquinho simétrica, né? Então aqui pode ser agora a frente da cabeça. Né? Esse aqui, que supostamente ele está olhando para cá, não, eu posso mudar. Né? Posso mudar, sei lá, colocar. Todos estão meio bravos, né? Vamos colocar esse virado bem para cá, assim. Só para exemplificar. Né? E esse que está apontado para cá, eu poderia manter, né? Mas se eu quiser eu posso girar o eixo só um pouquinho, porque às vezes você precisa... Você pode mudar o eixo da cabeça para dar um flowzinho melhor no desenho, né? Para dar uma direção melhor. Saca? E pronto. Então 3 personagens diferentes, né? Aleatórios, porque eu só quis mostrar a ideia, mas supostamente você vai fazer o mesmo personagem e tal. Pegou? Né? Vamos fazer só então tudo em preto, cor preta mesmo, né? Começa com a cabeça, com o shape da cabeça. Vou colocar um shape da cabeça bem diferente para esse personagem. Vamos imaginar que o personagem tem esse shape de cabeça aqui. Vai ser meio um alien, né? Vou repetir esse shape algumas vezes. Nesse caso vai ser 2 vezes só para o vídeo não ficar tão longo, né? Então essa aqui é a cabeça. Entre aspas, se você quiser você pode colocar alguma indicação, mas quanto menos informação melhor, para você não, né, ficar um pouco tendencioso a desenhar de uma direção ou outra. Aí você entra com o shape. Né? Pode usar curvas, tal, mas acho que a ideia do bounding box é melhor seguir ela. Né? Linhas retas assim, polígonos retos. Eu creio que é melhor para você pensar nas figuras. Vou colocar dois shapes aqui e um para cá. E esse aqui eu posso colocar aqui. Coloco aqui, não na mesma, bem longo. E esse vem para cá. Né? A diversão acaba sendo essa, né? Você tentar fazer um polígono que não é simétrico, que tem uma certa variação e tal. Né? E aí depois você começa a imaginar. Se você tem o seu personagem... Não sei por que me veio o bichinho do Silksong ali, né? A figura na proporção de Silksong, mas sei lá.
Não sei, isso aqui é tipo um sabre daqueles, né, de esgrima. E aqui a cabeça mais ou menos apontado para essas posições. Me veio a mesma pose também, né? Acho que quando eu fiz assim, eu acabei pensando nesse braço que tá igual esse. Então vamos tentar trocar drasticamente. O que eu poderia tentar... Eu consigo colocar uma perna aqui? Eu me enrolo nesses exemplos em tempo real, assim, pensando assim em tempo real, porque nem sempre funciona. Parece uma pose de sumô, né? Vamos apagar, né? Cara, não existe regra, né? Se isso não tá funcionando, a gente faz isso aqui e pronto, né? Não é... Isso aqui não é mágica, assim, sabe? Que tudo vai funcionar. Não é um truquezinho de mágica bacana pra falar que é mó fácil fazer, sabe? Quando tem um membro só, né? No caso aqui eu preciso de 2 pernas pro personagem, supostamente, né? Mas quando o apêndice que eu desenhei só tem um, né? Eu posso pensar em esforço, posso pensar em... Sabe, nem toda vez que você desenha um personagem, você vai ver os 4 membros dele, né? As 4 coisas ali. Então pode ter um esforço, pode ter, sabe, uma perna que vem para trás. Já me veio uma pose aqui interessante, ó. Talvez se eu trocar isso mais para cá, como se ela tivesse flutuando, né? Aí você vai falar, beleza, mas a cabeça não tá fazendo sentido agora. Essa é a hora que você pega ali o trigger, né? Essa aqui eu gostei olhando para cá, mas só para exemplificar, né? Eu posso pegar e trocar esse shape. Eu tenho certeza que não é assim o shape do bonequinho ali do jogo, né? É mais ou menos assim. Acho que é mais assim, né? Se não me engano. Mas saca, essa é a parte que é onde você pode trocar aqui, né? Talvez essa... Tô exagerando bastante. Esse shape de cabeça foi o pior que eu imaginei, mas só para passar essa ideia, sabe? Talvez ela pode estar olhando totalmente para lateral aqui, né? E assim, isso aqui não é o desenho, né, cara? Isso aqui é só a base para você começar a construir. Mas tá vendo como, tipo, sem muito esforço, você consegue fazer poses, né, fora do convencional? Poses mais ornamentais, eu diria, né? Porque não tem um verbo associado com a pose. É uma ideia que eu já compartilhei num vídeo lá do canal antigo, né? Para fazer poses, e se você coloca o verbo, né? Andando, correndo, batendo, pulando, você consegue imaginar, né? Essas poses aqui são mais poses ornamentais ali, para você falar, ó, o personagem se move nessas posições. Mas funciona, né? Mas funciona e pode ser um trigger ali para você ter ideias de desenho, tá? Em diferentes composições. Ficou a dica, né? Acho que deu para registrar. Então, deixa aí seu comentário, seu like. Tô praticamente um youtuber. E por enquanto, é isso aí.